Evangelho, irmãos. De pé, por favor. Aleluia, 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 Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 23, versículos de 33 a 43. Página 97 da Bíblia que a gente usa na igreja. Coisa encontrada? Essa é a palavra. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo que estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Excepcionalmente hoje, irmãos, nós vamos ler também Mateus 5, Mateus 5, 13 e 14, que é o tema da nossa igreja para o próximo ano. Nós entramos a partir de hoje, a partir de amanhã, na realidade, um novo tema. A gente sai do ano de São Lucas, o ano da Radical Inclusão, e entramos com esse tema: CRCM, desafio de viver a diferença que move o mundo. Entramos no ano de Mateus, a partir de hoje. Então a leitura está em Mateus 5, 13 e 14. Diz assim a palavra: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Estas são para nós, meus irmãos e minhas irmãs, palavras de vida, palavras de graça e palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Poder sentar? Hoje a gente recebe mais uma vez o nosso diácono Dário Neto, da ICM São Paulo, que vai profeticamente nos trazer a mensagem dessa noite. Dário, seja bem-vindo mais uma vez. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Tá bom, achei que estava sozinho aqui. Só um aviso, foi pura coincidência essa repetição tão próxima. Amanhã eu vou participar de um colóquio lá na UERJ Baixada. Lá está colóquio, mas que seja seminário, colóquio, enfim. O trabalho foi apresentado e então esse retorno, justificando esse retorno rápido
né? Alguns dos irmãos aqui em Betel falam que eu deveria mudar meu status no Face, morador do Rio, né? Mas não. São Paulo não deixa. E coube a Deus a sua suprema vontade de me trazer nesse momento importante para nós cristãos, para nós a Igreja Comunidade Metropolitana, nessa virada de ano litúrgico. Hoje é o dia que nós comemoramos Cristo Rei, lembrando exatamente e remetendo a imagem de Cristo como o Rei dos Reis. É até engraçado a gente falar numa sociedade republicana como a nossa, né? Falar de rei. Eu me lembro que uma vez um militante chegou para um outro e falou assim: ajoelhe e reconheça a minha majestade. Eu falei assim: desculpa, mas eu sou republicano. Essa figura do rei, que ela é tão marcante para os hebreus, para os gregos, para o catolicismo. E a gente sabe o que representou na história a figura do monarca, a figura do rei. De modo que na Revolução Francesa a cabeça dele precisou ser cortada, né, para que houvesse um processo emancipatório. Agora, antes de toda essa mudança, a passagem de Cristo na Terra, ela foi uma passagem de desconstrução ou de guilhotinagem, de guilhotinar essa figura do rei. O que é o rei em Cristo? E aí me chama a atenção a primeira música que nós cantamos, que é num determinado momento em que a música diz: porque Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Tem uma coisa que é recorrente na minha fala, é um incômodo. Isso não só em relação à igreja, em relação à academia também. Há certas expressões que elas têm força de manifestar o nosso sentimento, mas devido ao uso, ela se torna lugar comum. E muitas vezes a gente a repete, né, até mecanicamente, né? E muitas vezes ela acaba sendo instrumento de violência nessa repetição. Eu queria desconstruir um pouco essa imagem, e desconstruir aqui não é destruir, mas é perceber o que significa dizer: Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. E aí o que importa não é o que vem antes, que é a morte, nesse enunciado, e sim a vida. Que vida é essa que o Rei dos Reis nos convida a viver com a sua morte? Isso nos faz então meditar. Eu vou trazer essa banquinha para cá, porque senão eu vou ficar indo e voltando. Mania de professor, né? Andando, quem sabe. Não, eu também ia falar, mas enfim. O que significa pensar exatamente este rei dos reis, ou esse, me permitem a metáfora, esse anti-rei? A figura do rei é exatamente aquele sobre o qual reina, ou sobre o qual paira toda a vontade. O outro, os seus servos, é a extensão desse rei. E, portanto, a função deles é servi-lo, é fazer a sua vontade. Em Vigiar e Punir, Michel Foucault, por exemplo, relata como que eram feitas as punições na sociedade, na cultura medieval, em que qualquer crime que era cometido, ele precisava ser exemplarmente punido. Por quê? Porque era um crime contra o rei. Toda guerra que era feita em nome desse rei. De modo que Cristo,
pelo que nós vimos, pelo que é registrado em Lucas, sobretudo, ele representa exatamente o oposto da imagem que temos do rei. Só que ele não é só rei, ele é anunciado como Rei dos Reis. E que reinado é este para o qual Paulo também anuncia aos Colossenses e a nós? Com a morte de Cristo nós somos convidadas a participar. E aí, obviamente, nesse reinado de Cristo marcado pela terra, essa passagem de Cristo, nós podemos perceber alguns momentos flagrantes. A primeira imagem é exatamente o seu nascimento. Vejam, quantos sacerdotes, quantos escribas, quantos homens estudiosos conheciam os Salmos de Davi, as profecias de Isaías, vários profetas, as Escrituras, que anunciavam o Cristo. Mas o Cristo foi revelado com uma outra linguagem para exatamente aqueles três que não tinham nada a ver com essa cultura, os três reis magos. Eles leram nos céus, eles viram o mapa astral de Cristo. Numa outra cultura, numa outra religião, o Cristo, o Messias, foi revelado para eles. Essa passagem ela é fundamental para a gente entender a universalidade do amor de Deus. Eles não foram ali para se desfazer da sua visão de fé. Por quê? Porque o modo como eles liam, a partir da religião deles, o mundo, incluía Cristo. Aliás, incluía Cristo bem mais do que os judeus, do que aqueles que achavam que eram donos de Deus. O reinado de Cristo, no seu início, mostra exatamente que ninguém que vocifera em nome de Deus tem Ele como objeto. Todo aquele que se levanta para dizer eu tenho a verdade é um mentiroso. Porque Cristo, Ele não é propriedade privada de ninguém. Logo, entender a inclusão do amor universal de Cristo é entender que Ele é Deus para todas as línguas. E se Ele é Deus para todas as línguas, não sou eu que vou mudar a linguagem do meu irmão para ter que chamá-lo de irmão. Essa é a primeira passagem marcante deste reinado. A gente pode citar várias, mas eu vou ficar aqui com o momento em que Cristo se depara com aquela mulher samaritana. Primeiro, ela era mulher. Segundo, ela não era uma mulher honesta. E terceiro, ela era samaritana. E Cristo vai ao encontro dela. Cristo pede a ela água. E ela obviamente se espanta. Um judeu que está falando com ela. E diante do espanto dela, Cristo diz para ela: se você beber da água que eu tenho a te oferecer, você jamais terá sede. Cristo, portanto, se anuncia para aquela que é considerada socialmente como a mais indigna. Para aquela que por várias características são desprezadas por aqueles que acham que são os donos de Deus. E Cristo traz. Cristo inclusive fala: Senhor, quando ela pergunta, quer dizer, traz lá seu marido, Senhor,
Você não fala nada não, eu já sei. Já sei de tudo. Exatamente. A gente fica, né, quando vai conversar com Deus, né? Então, Senhor, fica enrolando. Já sabe. Né? Quando você entra, vai para uma boate, entra num dark room, Cristo não fica na porta, ele vai junto. É a moral desses que se acham dono de Deus, que vão transformar ele nesse rei perverso, violento, castrador, e que obviamente nós somos vítimas, fomos muitos anos violentados por esse Deus. Não é esse Deus que é anunciado com o Cristo Rei. Outro momento importante é daquele homem, o centurião. Ora, basta pegar qualquer livro de história que trata sobre as práticas sexuais na cultura grega e romana, não há dúvidas sobre a prática da pederastia. O que se trata a pederastia? Um método pedagógico em que o mais velho tinha a responsabilidade de educar o mais novo para torná-lo um cidadão, porque o cidadão é só o mais velho, e torná-lo também cidadão. Muitas vezes, um homem de Estado. Como por exemplo, o exemplo clássico é Sócrates e Alcibíades. Entre várias responsabilidades pedagógicas que este homem mais velho tinha, ele tinha também a iniciação sexual. E, portanto, estabelecia uma relação sexual com esse mais jovem. Isso era a pederastia. A pederastia não era só a relação sexual em si, mas um conjunto de coisas. O banquete de Platão, por exemplo, afirma que essa é a forma mais genuína, embora eu ache isso questionável, mas é a forma mais genuína de amor. Ali a gente está diante de um caso de amor, em que o centurião, ao servo que ele muito ama, procura Cristo, para que Cristo possa curá-lo. Ora, esse centurião é um homem romano, ele tem uma outra cultura, ele é um politeísta. Ele vivencia uma outra lógica, e inclusive ele é educado a olhar para aquela cultura judaica, aquele bando de escravos, e subestimar aquela cultura. Mas não é isso que ele faz. Ele reconhece em Cristo esse rei dos reis, e vai ao encontro dele, e fala: Senhor, o servo a quem eu muito amo está na minha cama. E Cristo se dispõe. Se fosse qualquer pastor que a gente conhece por aí, imagina a lição de moral, né? Ah, ele está doente, sabe por quê? Deixa eu te contar por quê. Não é o que Cristo faz. Cristo fala assim: vamos lá. E ele se reconhecendo indigno, mas ele se reconhece indigno não porque ele vive uma relação amorosa com aquele rapaz. Ele se reconhece indigno porque ele sabe que ele está diante do Rei dos Reis. E ele é apenas um homem. Ele sabe que ele vai receber um Deus. Ele sabe que Cristo não é qualquer um. Ele mostra humildade diante desse Rei dos Reis. E ele fala: eu sou indigno de receber o Senhor na minha casa, porque o Senhor é um Deus. O Senhor é Deus. Basta uma só palavra e meu servo será curado. E Cristo vira para todos aqueles judeus que certamente estavam vigiando Cristo para pegar em alguma falha, e fala assim: em toda a Judeia eu não vi homem com tamanha fé como este homem. E a fé deste homem é uma fé politeísta. Ou quando Cristo vai ao encontro de Zaqueu, foi inclusive
o sermão passado, quando eu estive aqui. Este homem que era desprezado, visto como traidor, e Cristo vai até lá anunciar a salvação na vida dele. Ou quantos discípulos estão parecendo crente, né? Para discutir quem é o maior no reino dos céus, né? Quem é mais bonita, quem é mais fashion, né? Quem é mais santa. Estava lá discutindo, no momento em que, algumas horas antes de começar a última ceia, o último momento em que Cristo estaria com eles. E ela lá, querendo saber quem que era a mais amada, né? Quem era mais a melhor, né? O que Cristo faz? Cristo cinge com a toalha, ajoelha e lava os pés deles. Ora, o reinado de Cristo, ele é o anti-reinado. E não se trata aqui, é uma questão que Nietzsche vai chamar a atenção isso, para além do bem e do mal, sobre essa hipocrisia cristã, de quando a gente, né, se passa por humilde, só para ser glorificado. Né? É bem típico de crente isso. Católico e protestante. Né? Essa coisa de... Não, mas... Então se trata disso. Ele nos chama a atenção que é no exercício de alteridade, de estender-se ao outro, que está a glória de Deus. Portanto, quando ele morre a nossa morte, ele aniquila na cruz o velho homem. Quem é esse velho homem? A gente poderia usar aqui vários lugares comuns para poder dizer quem é esse velho homem. Mas vamos atualizar isso. Quem é o velho homem? É esse homem consumista, capitalista, egoísta, hedonista. Esse homem que acha que é natureza pela qual não se muda essa disputa incessante em que o melhor é aquele que vence. Esse homem que está voltado para essa lógica de mercado. É este o velho homem que ele crucificou na cruz. E que nos convida constantemente a crucificá-lo. Vivemos tempos terríveis, queridos e queridas. As jornadas de junho têm nos mostrado isso. Cada vez mais fica evidenciado o quanto, nessa lógica nefasta, egocêntrica, que a igreja também tem se rendido, em que a exploração, a violência, a violação dos direitos se acirra cada vez mais. É gente justificando quando a polícia sai do carro e, sem querer, mata um jovem na periferia de São Paulo. É gente justificando quando o governo acha que, para o bem-estar daqueles que vão frequentar o Maracanã, precisa desalojar, destruir a aldeia do Maracanã. É gente achando natural as práticas racistas que permeiam aí o nosso meio. E se rendendo a esse Deus, a Mamon, a esse capitalismo, a essa cultura perversa que tem roubado de nós a nossa humanidade. Cristo Rei nos anuncia uma outra lógica. Em Mateus, ele vai nos dizer: olha só, vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. O Senhor nos convida nessa mensagem, que é a mensagem, este domingo a gente encerra um importante momento das ICMs, que é a reflexão em Lucas sobre a radical inclusão.
E às vezes eu fico pensando se de fato a gente consegue entender o que é essa radical inclusão. Como que a gente pode, por exemplo, receber... Dia 20 de novembro foi o Dia Nacional da Consciência Negra, que não foi um dia dado pelo governo, foi conquistado pelos movimentos sociais, pelo movimento negro. Agora, será que de fato nós temos uma consciência negra? Ou ainda olhamos nossos irmãos e nossas irmãs negras como inferiores? Olhamos para a sua cultura, presos ainda a essa coisa ridícula da demonização. Ou ainda olhamos para o continente africano, que a gente acha que é um país só, né? Além de tudo ter mal de geografia, achando que aquilo é um país amaldiçoado. Quando na realidade a maldição veio da Europa, né? A gente sabe disso muito bem. Não precisa nem fazer uma graduação em História para saber disso. Que consciência nós temos mesmo quando nós falamos da consciência negra? E quando eu digo isso, queridos e queridas, eu não estou dizendo para vocês. Eu fico constantemente perguntando a mim, na relação que eu tenho com os meus irmãos e irmãs, não apenas em desconstruir esse racismo que foi imposto há séculos em nós, mas também pensar as minhas práticas. Porque não adianta nada, não adianta a gente fazer discursos bonitos, ficar repetindo esse lugar comum, se a pessoa que é negra entra nessa igreja e ela vai saber, ela vai identificar. E o brasileiro tem uma prática muito perversa. O Gilberto Freire fala sobre isso, né? A diferença exatamente do racismo no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui, a gente pratica o racismo na inclusão, né? Incluindo que a gente é racista. Como é homofóbico também, né? Quando as pessoas querem justificar, não, eu não sou homofóbico. Eu me lembro que uma vez eu lidei com um caso de homofobia lá na USP, e a mulher que teve práticas homofóbicas, ela disse, eu tomo até banho com gay. Por outros motivos, né? Mas é muito característico esse homem cordial, essa cordialidade nossa. Né? Marcar essa casa grande de senzala para receber na casa grande e dizer, olha como eu sou bonzinho. Né? Olha como eu sou. E a gente chama isso de inclusão. Isso se refere também, por exemplo, às nossas práticas machistas. As nossas práticas classistas. E várias outras questões que perpassam nisso. O Senhor nos chama para nós fazermos a diferença. É com esse novo ano, o tema que nós somos convidados a refletir e a repensar a nossa prática cristã. Nós ficamos muitas vezes, eu fiquei pensando no momento da contrição, nós ficamos muitas vezes angustiados com essa ideia de pecado. E nós pecamos quando nós falamos do pecado. Porque nós erramos. Nós identificamos o que não é pecado como pecado, e o que é pecado a gente prefere ignorar. O pecado é exatamente quando nós deixamos de ser vida, de ser sal, de ser luz na vida das outras pessoas. É aí que nós pecamos. Esse é o nosso pecado. Porque se nós perdermos a capacidade de salgar, como é que as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vejam só, Deus não é uma entidade
uma instância suprema, legitimadora dessa verdade opressora que a gente vivencia. Ele não é isso. Isso é rei fraco. Isso é Deus fraco. A grandiosidade de Deus é de tal modo que Ele não precisa se instituir como todo-poderoso para que nós fiquemos bajulando constantemente. A grandiosidade dele se manifesta exatamente na transformação das nossas atitudes para viver uma vida plena, cheia de alegria com o outro. Não existe louvor, não existe glorificação a Deus se na minha relação com o outro a vida não está sendo produzida. A dignidade humana, o exercício da alteridade não está sendo anunciado se eu não estou sendo sal e luz na vida dessa pessoa. E é um exercício difícil. Ontem nós estávamos ali na Lapa. Eu confesso que é uma situação que eu sempre fico angustiado, né? Nós fomos abordados por uma mulher, uma moradora de rua, e ela chegou assim falando que estava passando mal, e pedindo para a gente colocar a mão no coração dela. E aí ela, para poder melhorar, pediu para a gente um pouco de cerveja. Ela pediu cachaça. Ela estava tomando cerveja, mas ela pediu cachaça. Eu sinceramente eu não acho, porque o que a igreja vai nos ensinar é a gente limpar a consciência dando, né, uma moedinha, que muitas vezes vai servir de desgraça para a vida daquelas pessoas. Mas ela também nos mostra, porque ela existe, não enquanto pessoa, mas quanto a vergonha dessa sociedade, pela condição de miséria que ele está, o quanto que a gente ainda tem falhado, o quanto que a gente ainda tem pecado. Eu não entro aqui numa crise de consciência de, eu precisava resolver o problema dessa mulher. Porque, como eu disse, muitas vezes essa atitude hipócrita que a gente chama de cristianismo, muitas vezes serve de destruição para essa pessoa e não de bênção. Mas ela mostra para mim, ela joga na minha cara constantemente o quanto ainda, como ser humano, eu tenho falhado. Por isso que ser cristão, e quando nós somos, e aí está a dureza dessa frase, que é uma expressão bela da música que nós cantamos, quando Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Será que estamos de fato vivendo essa vida? Será que de fato estamos fazendo a diferença? Estamos vivendo a diferença que move o mundo? Não significa, queridos e queridas, que a gente vai entrar aqui numa piração total de achar que vai resolver todos os problemas da humanidade. Mas nós somos chamados a fazer alguma coisa. Nós somos chamados a fazer a diferença. Nós somos chamados a ser sal e luz. E o Espírito Santo, ele nos incomoda no momento exato, no momento em que a gente precisa se posicionar. Viver a verdade de Cristo não é a gente ter certezas. Não é essa arrogância intelectual de achar que nós sabemos. Ou não é esse devocional que é muitas vezes estéril, mecânico, seco, podre, que nós chamamos de religião. Viver a verdade de Cristo é naquele momento que a gente não sabe quando que é, nós somos movidos, que enquanto todos recuam, nós vamos lá. Nem seja o único, nem que seja o único momento, mas em que nós vamos ser sal e luz, usado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ressignificar a nossa prática cristã constantemente.
Nós precisamos repensar o nosso lugar como cristão nesse mundo, nesse momento tão doente em que nós vivemos, em que a hipocrisia tem comido solta. Nós somos chamados e chamadas a viver a vida que Cristo viveu. Que nós possamos fazer da nossa devocional, da nossa contrição, não um exercício moral, não uma moralidade tacanha que nós fomos ensinados, mas sim fazer desse momento um momento constante de reconhecimento do quanto nós somos egoístas, do quanto nós somos consumistas, do quanto que nós pensamos a partir do nosso próprio umbigo. Porque é reconhecendo esse lugar de injustiça que nós seremos usados para fazer a diferença. Como eu tenho dito, não se trata, muito pelo contrário, não se trata da gente, então não tem porquê ir lá em Betel. Não. Estar aqui é importante, porque foi por estarmos aqui que nós tivemos essa oportunidade de ouvir o Senhor nos convidando a um outro exercício, que não é essa religiosidade estéril que a gente tem encontrado por aí. Aqui é um lugar importante para que nós possamos nos energizarmos, nós possamos ser tocados, fortalecidos, mas a verdadeira vida cristã, ela está lá fora. É importante que venhamos aqui, que comunguemos, que podemos trazer para cá toda a nossa angústia, nosso medo, nossa insegurança, mas sabendo que aqui é o lugar de transformação para nós fazermos a diferença que move o mundo. É para isso que nós fomos chamados. Que sejamos então sal e luz. E aqui na tradução da Bíblia Mensagem, ele diz exatamente o seguinte: há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês são aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Que nós sejamos cores, que sejamos um grande arco-íris. Não por fetichismo, não porque é bonitinho ter uma bandeira do arco-íris, mas que nós possamos entender, inclusive, o significado dessas cores. Que nós possamos ser cores, trazer as cores de Deus ao mundo, porque Ele não é um segredo a ser guardado, Ele é universal e nós não somos donos dele. Amém? Que Deus nos abençoe.